Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu estou aqui num ambiente um pouquinho diferente, bem natalino inclusive, no quartel-general aí das produções jurídicas do Ezequiel Gomes. Né? Eu estou na casa da minha irmã, minha advogada, pessoa que eu amo infinitamente nesse mundo, e eu vim passar o final de semana aqui fazendo algumas confabulações jurídicas bastante importantes, inclusive aqui nesse computador aqui atrás tem uma notificação extrajudicial para a Associação Sul-Rio-Grandense da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para a União Sul-Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia e também para a Divisão Sul-Americana. Então acho que a gente pode dedicar esse vídeo para o Charles Brits, né? Para o Leonardo Preus, para o nosso amigo Márcio Silva, assim também para o Marlington, para o Ayrton e para o secretário de Tesoureiros também da União e também da Divisão Sul-Americana, tá? Então, como eu estou num ambiente um pouco assim fora da minha rotina, né? Final de semana passado eu estava na casa de um amigo, foi um fim de semana cansativo em termos assim de correria, de viagem, ir e voltar e etc, mas foi muito bom rever os amigos. E hoje estou aqui num final de semana diferente também, curtindo a família, né? Participando aí de inúmeras questões um pouco antes do Natal, porque acho que no Natal a gente não vai conseguir se reunir, então estamos fazendo um Natal antecipado. E aí eu não vou continuar nenhuma série específica que eu estou fazendo, mas eu vou fazer um vídeo singular aqui, falando um pouquinho sobre Jesus Cristo, né? E eu gostaria de falar com vocês sobre Filipenses capítulo 2, nós vamos ler dos versos 5 até o verso 11, onde a palavra de Deus ela diz assim, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo-se a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, versos 5 a 11, provavelmente é um cântico, é um hino que Paulo incorporou na carta aos Filipenses para enfatizar realidades teológicas a respeito da identidade de Jesus. De todos os textos da carta aos Filipenses, provavelmente esse é o texto que evoca mais discussões a respeito de interpretação e tal. Existem inclusive muitas possíveis interpretações a esse texto. E a gente não vai fazer aqui uma abordagem tão assim complexa e completa, comparando as diferentes alternativas de interpretação. Mas o que a gente vai fazer é simplesmente identificar algumas coisas interessantes dentro do fluxo desta narrativa para a compreensão da identidade de Jesus Cristo antes da cruz, durante o seu ministério terreno, na cruz e depois da sua ressurreição e exaltação. Então, o texto, o hino, ele começa dizendo que nós devemos ter em nós os mesmos sentimentos, ou o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Então, basicamente, aqui é um texto de um hino onde os cristãos cantam algo do tipo que a gente deve ser parecido com Jesus. Obviamente que isso é um desafio absolutamente gigantesco, dentro de inúmeros contextos e realidades, a começar pela identificação de que esse Jesus, que a gente tem que ter o mesmo sentimento que tinha nele em nós, ele subsistia em forma de Deus. Então, tipo, não é uma
simplesmente imitação de um grande e importante líder humano comparável aí a Buda, a sei lá o que, aí esses líderes que as pessoas têm no mundo, né? O Dalai Lama, o Papa, figuras que são importantes dentro das religiões de uma forma geral na nossa humanidade, né? O Gandhi, sei lá mais quem. Mas não é esse o ponto. O sentimento que deve haver em nós é o sentimento que havia em Cristo, o mesmo, e esse Cristo, para começo de conversa, ele subsistia em forma de Deus. Mas quando o próprio Jesus pensava a respeito desta condição, ele não julgava que isso era uma usurpação, algo ilegítimo, como se Deus ele não fosse. Pelo contrário, Cristo tinha consciência de si mesmo, como Deus tem consciência de si mesmo, né? E aí ele toma algumas decisões assim extremamente importantes, né? Ao invés dele se apegar a esta condição divina, como Deus que é, ele se esvazia. E aí você começa uma escada descendente da condição divina de Deus. Jesus se esvazia e ele assume uma forma, e esta forma é a forma do servo. Isso é uma coisa interessante, inclusive com implicações bem complexas, assim, filosoficamente e teologicamente, para a ideia da imutabilidade de Deus, né? Então, Deus, agora na pessoa de Cristo, ele assume essa forma de servo que antes ele não tinha, tornando-se semelhante ao homem, coisa que ele não era, né? E ele vai descendo essa escada. E agora ele é reconhecido em figura humana, né? Diz a última frasezinha do verso 7. E aí no verso 8 se diz que ele a si mesmo se humilhou, e ele segue uma trilha de obediência até a morte, não é uma morte qualquer, é uma morte de cruz, uma coisa extremamente pesada, né? Complexa, difícil, de implicações, tanto para a experiência dele na cruz quanto para sua fama, muito graves, né? A morte de cruz como uma morte extremamente cruel, especialmente porque é precedida de uma tortura. Isso é pesado, né? E ao mesmo tempo também, quando se iria anunciar que o Deus a quem servimos e o Deus no quem cremos, ele é um homem crucificado, isso também era extremamente zombado na sociedade, né? Idiota, né? Tipo, a morte de cruz era a morte do criminoso, da pessoa fora, que não tinha dignidade da sociedade, né? Um romano não seria crucificado, a não ser num caso de uma traição, uma coisa assim muito absurda, né? Tipo, esse era o tipo de pena que era infligida sobre a ralé, né? E é ali que Jesus morre, né? Além de toda a experiência de dor, de tortura pela qual ele passou. Então, até aqui a gente percebe assim uma descida fulminante, né? Da condição de Deus até a condição de crucificado. Entretanto, no verso 9, a igreja cristã canta que por causa disso, Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome acima de todo nome. Agora ele começa a fazer uma escada ascendente, né? Então, ele é exaltado, ele recebe o nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aqui é uma coisa bem interessante. Assim como deve haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, houve em Deus Pai o mesmo sentimento que houve em Cristo. E o Pai exalta a Cristo como o Senhor, ou seja, ele é exaltado à sua condição original. Ele é Deus, ele é Senhor. Ele é humilhado até morrer na cruz e ele é exaltado na ressurreição até retomar o seu posto como Senhor. O texto é absolutamente extraordinário, tem milhões de coisas a mais que a gente poderia dizer a respeito dele, mas ele revela
algo da glória de Cristo, da identidade de Cristo, do amor de Cristo, do poder de Cristo, dos princípios diferentes que regem Cristo em relação às pessoas, né, pecadoras. Enquanto os pecadores querem cada vez mais exaltação e orgulho e glória e grana e fama e status e poder de formas insaciáveis, Jesus, sendo todo-poderoso, se esvazia, se faz servo e é como se fosse um homem e se reconhece na figura humana e ele obedece, ele se humilha e ele morre e morre a morte de cruz. Inclusive também esse é o espírito oposto ao espírito satânico, que é o espírito por detrás do pecado do homem, né? Onde o diabo queria se exaltar a ser como Deus, aquele que é como Deus se esvazia até o ponto de morrer na cruz. E a partir da ressurreição, ele é exaltado como tendo o caráter acima de todo caráter. O amor acima de todo amor, a redenção acima de qualquer redenção. E por isso ele tem um nome acima de todo nome e ele é reconhecido como aquilo que ele sempre foi, o Senhor. E diante disso a gente só tem a agradecer e louvar a Deus em função de Jesus Cristo. Né? E por isso a gente se alegra, a gente confia, a gente descansa, a gente se tranquiliza diante de qualquer problema na face da Terra. Não é verdade? 2020 tem sido um ano difícil para a imensa maioria das pessoas na face da Terra. Mesmo aqueles que estão numa situação política, econômica, social aparentemente muito mais privilegiada que a maioria de nós, também estão tensos com os rumos, né, do que vai acontecer ou não vai acontecer na sociedade humana. As implicações políticas, econômicas, sociais, de violência, de guerra, mesmo de saúde pública e etc., que tudo isso ainda pode se desdobrar e ter no futuro breve. Vai faltar comida, não vai faltar comida, vai faltar segurança, não vai faltar segurança. O que vai acontecer? E diante das incertezas do mundo, a gente tem a certeza de que Jesus venceu a morte e que Ele é o Senhor. E por isso a gente descansa e a gente confia. Portanto, feliz sábado a todos vocês ao lado de Jesus. Um abraço.